Olá pessoal, bom dia! Bom dia! Aqui vamos já aqui iniciar um bate-papo bem legal, né? Eu adoro falar essas coisas. Quando a gente fala que a gente tem razão e que alguns apoiadores de determinados políticos vêm com aquela defesa sem pé e sem cabeça, né? Aí é preciso a justiça vir para depois a gente começar a perceber que temos um problema muito grave aqui em Maranguape em relação sobre prestações de contas equívocas, né? A velha, famosa e boa corrupção instalada em nosso município e que há muitos anos vem aí derrubando a economia do Maranguape e fazendo nós ficarmos no atraso. Essa semana eu tinha feito uma live sobre os 10 municípios mais ricos, né, do estado do Ceará, e o que me surpreendeu mais é que 6 desses municípios eram muito mais pobres do que Maranguape, e hoje é Maranguape que se encontra na situação, né, inversa. Pessoal, o TCE aqui aponta demissões, contrato, irregularidades e risco de falta de médicos em municípios do Ceará. Isso foi uma matéria ontem publicada no Diário do Nordeste, está correndo tudo que é o WhatsApp aqui no Maranguape, porque as pessoas aqui adoram uma treta. O pessoal aqui se empolga, que a política aqui é questão de torcida de futebol, meu. Então, a Corte de Contas realizou auditoria em 19 municípios. Adivinha quem está dentro desses 19 municípios aí? Exatamente, Maranguape. Chegaremos lá. Na Operação Transição Responsável, os documentos serão analisados por conselheiros. Após quase um mês de busca e análise de administração pública de 19 municípios, os auditores do Tribunal de Contas do Ceará, o TCE, em todas as prefeituras, fiscalizantes neste ano, entre os comportamentos mais comuns estão contratação e demissão de funcionários próximo ao período eleitoral. Deixa eu falar primeiro desse trecho aqui. Não vou passar pano na cabeça de ninguém. Há muito tempo que tem esta mabialidade de contratar pessoas quando é no período da eleição. Isso aconteceu lá na gestão do Gurgel Neto, no qual tinha seu sucessor Jorge Valentim, que fez a mesma coisa e não se reelegeu. Átila Câmara fez a mesma coisa e não se reelegeu. João Paulo Xerez também fez a mesma coisa e não se reelegeu. E aposto em número gênero grau substantivo que Átila Câmara irá fazer a mesma coisa e não irá se reeleger. Por quê, pessoal? Porque são políticos que sempre se utilizam desses recursos públicos para poder se manter no poder. A gente não tem administradores responsáveis que estejam preocupados com Maranguape. Eu sempre falo, e eu sou uma das pessoas que realmente eu não apoio os comissionados. O que são comissionados, Darlan? Não, são aquelas pessoas contratadas por um tempo de serviço, agregadas na prefeitura. Muitas vezes, realmente, anteriormente quando eram contratados, eles tinham, esses comissionados, a responsabilidade de dar suporte aos concursados. Mas o concursado ele é livre e ele não realmente depende de estar agarrado com a gestão atual, então ele vota em quem quiser. Então, sendo assim, houve-se nas prefeituras municipais, não só de Maranguape como em todo o país, a facilidade da contratação de terceirizados, os comissionados, e enchia a máquina com essas pessoas, sufocando até mesmo a economia dos municípios. Pessoas contratadas para poder fazer volume sem cabo eleitoral. 5, 10, 15 mil pessoas empregadas. Praticamente já dava aí uma reeleição de qualquer prefeito sacana. Mas só que a gente vem notando que a justiça está cada vez mais rigorosa sobre esses assuntos. E é importante salientarmos que, diante dos fatos que vêm sendo investigados, as contratações em período de campanha eleitoral é uma compra de voto se utilizando da máquina e dos recursos públicos. Quantas pessoas saíram balançando as bandeirinhas, tentando garantir seus empreguinhos? Não é assim que funciona, pessoal. Um município sério, ele gera recurso, ele contrata. Até porque cabe à administração pública gerir os recursos capitaneados pelos nossos impostos. Mas não o inverso, contratarmos para que a prefeitura, com esse salário da prefeitura, possa gerar impostos e a própria prefeitura administrar o seu próprio imposto. Prefeitura não é indústria. O Maranguape está sofrendo por esse processo de atraso
porque nós não temos vários fatores aqui que não nos propiciam a ter uma economia forte. O primeiro deles é que nós não temos um setor industrial que possa realmente empregar a população de Maranguape. O segundo é que nós não sabemos investir no nosso agronegócio, cada vez mais falido no município. E terceiro último, sendo um município turístico, aqui o povo não sabe implantar uma cultura do turismo, né, uma empresa do turismo. Fica muito difícil para que o cidadão maranguapense possa ter uma renda aí considerada, se sustentar sem a necessidade dos empregos da prefeitura. Então, isso foi chamado pelo TCE, e aí eles ficaram muito ligados porque o Tribunal de Contas do Ceará disse: rapaz, o negócio é errado aqui, a galera contrata e descontrata em período de campanha eleitoral. E a causa de demissões é que chamou mais atenção. Olha, outra coisa que também sobre o inquérito aqui, a falta de transparência na transição de descontinuidade de serviços essenciais. Olha, nós falamos de serviços essenciais, é aqueles serviços básicos, né? Coleta de lixo, médicos, enfermeiros, essas coisas tudo são essenciais a um município. Então a gente acaba vendo uma descontinuidade nesse processo que chama muita atenção. Fica faltando tudo mesmo. E principalmente, veja bem, quando a eleição de Maranguape passou, foi precisamente 1 semana e meia que o lixo não estava sendo recolhido e as pessoas nas redes sociais fizeram um alarde que era para poder ver se a prefeitura conseguisse aí dar uma movimentada. Fora o serviço de água e esgoto aqui, né, a famosa Cagesp Maranguape, a gente não tem nem o que dizer. A Enel, só Jesus na causa. Então, além dessa falta de transparência, os auditores elaboraram relatórios que serão submetidos aos conselheiros da corte e devem embasar condutas para os prefeitos. Eita, que terá prefeito aqui sujo! Maranguape Maranguape tem certeza. Maranguape, tanto atual quanto os anteriores, devia ser investigado com mais cautela. Os municípios foram escolhidos com base de uma matriz de risco, que levou em conta prefeitos que não conseguiram se reeleger e não elegeram aliados. Todos 19 foram selecionados. Caucaia foi inserida após um segundo turno. O critério técnico foi definido a partir de uma parceria entre o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e o Ministério Público do Ceará, né, o TCE e o MPCE. Rapaz, não era só os que não foram reeleitos, mas principalmente os que foram eleitos. Você tá ligado? Porque você quer saber onde foi que eles arrumaram tanto dinheiro para enfrentar de forma igualitária a gestão. Aqui, quem está com a máquina da mão. Eu, no meu caso, eu faria isso. A gente nota que esses municípios que estão aqui na conta, né, os municípios que estão aí em investigação, são eles Acaraú, Alto Santo, Antonina do Norte, Bela Cruz, Boa Viagem, Caucaia, Hererê, Itapajé, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Maranguape, minha cidade está aqui presente. Claro que Maranguape não poderia ficar de fora. O que você queria? Uma cidade desenvolvida, atrasada, quebrada, falida, que você poderia colocar de adjetivos. Teria que ter sim um prefeito aqui na ponta. Veja bem, pessoal, tivemos uma eleição bem diferente de Maranguape. Nós tivemos candidatos a prefeitos disputando por liminar. Não, essa questão eu vou falar uma coisa para vocês muito interessante, pessoal. Teve gente que, e isso é até legal, acho que o Lira tá assistindo aí, se ele assistir ele vai morrer de rir dessa presepada. Teve gente que confundiu a palavra eliminar com liminar. E o fato desses status jurídicos presentes, né, no cotidiano aqui dos maranguapenses, principalmente numa eleição polarizada que foi essa, as pessoas ficaram naquela dúvida, liminar ou eliminar. Então vamos aqui diferenciar os dois. Quando eu estou numa partida de futebol ou disputando qualquer campeonato, até de xadrez, que eu consigo anular meu oponente, estou eliminando da competição. Não? Quando eu entro num processo jurídico, no qual eu necessito de uma ação extrajudicial para que eu possa ou me manter no pleito eleitoral, ou que eu possa ter uma defesa até chegar às últimas instâncias, eu falo que tem uma liminar. Exatamente. Agora todo mundo já sabe. Não fale, meu povo, eliminar. Pelo amor de Deus. Eliminar não tem nada a ver com liminar.
É igual a mesma coisa que uns candidatos esse ano aqui em Maranguá quase que não conseguia falar improbidade administrativa. Ô nomezinho, né? Difícilzinho para eles. Afinal de contas, tinha muito candidato que apareceu aí, caindo de paraquedas, e a galera realmente não sabia esses termos, né? Legislativos, jurídicos, né? Bola pra frente. Além do Maranguape que foi dito, Milhã, Quixadá, Quixeramobim, esse nome aqui é legal, Heriutaba, Russas, Tejuçuoca, Trairi, Uruburetama. Olha, tem muita gente que assiste minha live e eu compartilho para dentro do grupo, viu, pessoal? Tipo assim, o Pérola, 75, são grupos que tá o pessoal todo do Brasil, viu? Não fique muito assustado com esses nomes não, porque são tudo de origem indígena mesmo, do Tupi-Guarani, viu? Até eu que sou daqui, rapaz, tenho dificuldade de falar esses nomes, imagina que é de fora. Contratos e demitidos. Olha, em Uruburetama, Bela Cruz, Acaraú, Quixeramobim, Milhã, Juazeiro do Norte, os achados dos auditores indicam principalmente a contratação ou demissão de servidores após o último dia 14 de agosto. A legislação eleitoral estabelece para este ano que entre os dias 15 de agosto e 31 de dezembro estão vedadas admissões e demissões, né? Então ocorreu solto aí. Isso aí causou aos gestores de alguns desses municípios uma empregabilidade de 55% do orçamento. Então impactou diretamente o orçamento desses municípios, e o pessoal tem que entregar as prestações de conta bem certinho, né? Senão é improbidade administrativa, dá processo, 8 anos sem disputar a eleição. Mas parece que Juazeiro do Norte aqui realmente está na frente, com vários problemas aqui envolvido isso, né? Aqui, pessoal, que está falando aqui também, transição. Nos outros 3 municípios, os problemas se concentram em torno de obstáculos na transição e risco de iminente de descontinuidade dos serviços públicos. Aquelas coisas que eu falei, serviço público básico, médico, né, remédios, coleta de lixo, essas coisas. O negócio aqui tá muito bom não, viu? E olha só quais as cidades que correm o maior risco do caso dessa gestão. Heriutaba, Antonina do Norte, Caucaia, Boa Viagem, Itapajé, Alto Santo, Hererê, Tejuçuoca, Russas, Trairi, Jaguaribe, Quixadá, Heriutaba de novo aqui, indica os documentos de inspeção. Que são municípios com problemas que podem realmente parar seu funcionalismo público. Olha que eu me surpreendi com o Maranguape não estar aqui, viu? Tem mais aqui, porque a reportagem é extensa, mas vamos dar aqui, ó, essa outra continuidade aqui, ó. Prefeituras. Todos os municípios citados na reportagem foram procurados. Em Uruburetama, Bela Cruz, Aracaru, né? Isso mesmo? Acaraú, Quixeramobim, Milhã, Maranguape, da tribo Potiguara, Boa Viagem, Itapajé, Alto Santo, Hererê, Tejuçuoca, Antonina do Norte, Ruas, Trairi, Quixadá, Herutaba. As chamadas, né? Não foram atendidas. As chamadas não foram atendidas, viu, pessoal? Com os números informados do próprio site de respectivo da prefeitura. Vamos lá, outro gasto aqui. Se a prefeitura disponibiliza um telefone e essa linha é paga pela manutenção, independente dela se ela é fixa, se ela é móvel, mas é paga. Então, quando você disponibiliza a danada da linha no site e que não tem atualização, a gente se pergunta uma coisa: quem está pagando a linha, para onde está indo o dinheiro da linha, e se a linha é de fato importante, porque não, né, atualiza o danado do número? Aí não, fica lá o pessoal tentando as informações, ó, todo mundo, ó, várias prefeituras fazendo a mesma coisa. Descontinuidade ameaça a saúde de Caucaia. Olha aí, pessoal da Caucaia, se tiver alguém da Caucaia me assistindo aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês interessante de Caucaia, sobre o Vitor Valim. Eu sou uma pessoa muito séria, com certeza. Eu gosto de falar algo que eu vejo dentro da realidade, e se eu tiver errado eu venho, corrijo. Se estiver certo, quero que me dê aqui os parabéns. O Vitor Valim foi eleito no segundo turno em Caucaia, e o calo lá de Caucaia é a segurança, ou melhor, a falta da segurança. A danada da segurança lá não tem. E o Amauí, né, qual é o nome do ex-prefeito lá,
o nomezinho desse tipo aí, me esqueci do cara. Tem muito. Não gosto muito de falar de pessoas assim como a Naomi, né? Acho que é o nome do correto, tipo de prefeito que tem má gestão. Pela questão, ele tirou ele por fato dos calcaienses acreditarem que Vitor Valim vai resolver o problema da segurança de Calcaia. Olha, eu queria que resolvesse bastante, porque serviria como exemplo até para Maranguá. Porém, a gente sabe muito bem, e aí eu preciso pontuar umas coisas que eu sou também muito crítico naquilo que eu vejo que poderia ter sido melhorado. Olha, não é de agora, mas a gente tem que falar porque assim, estão subindo por esfera, vamos lá. Não é de agora que eu acho que a política aqui do Camilo Santana é fraca em relação ao combate da criminalidade que está aqui no estado do Ceará. Não é de fato, ele tem uma boa gestão, na questão econômica, administrativa, ambiental, porém na segurança peca, se desejar, mesmo com todo esforço. Mas eu não vou colocar a culpa só no colo dele, ele não tem tanta culpa assim, porque se eu puxar lá na esfera federal, o nosso danado do governo investe muito em segurança pública, mas muito pouco, pouquíssimo. E quando o Sérgio Moro era ministro da Defesa, sei lá, aquela secretaria lá, aquele ministério que foi juntado da Secretaria da Defesa com a da Segurança, que virou o super-ministro, que agora não sei nem o que está acontecendo lá, havia-se uma esperança do combate efetivo da criminalidade, né, dos grupos criminosos que tinha no Brasil. Esses grupos se organizaram de forma melhor do que qualquer empresa, mas não foi bem assim, pessoal. Eu já falei para todo mundo que Bolsonaro nem fala mais de segurança, não vejo projeto de segurança. Depois da saída do Sérgio Moro, o negócio bagunçou. Acho que a Polícia Federal tá batendo cabeça demais e não tá tão com protagonismo como foi nos anos de 2016 a 2018. A BIM realmente aí tá tentando tirar o Flávio Bolsonaro na enrascada que se meteu. Mas de fato, eu não vejo investimento, soluções contra o crime no Brasil. Até porque, pessoal, nada justifica do crime organizado ter faturado, né, em seu lucro bruto aí 1,5 bilhões. É muito dinheiro. É dinheiro demais. Os caras estão rasgando dinheiro e por isso que essa ramificação do crime no Brasil, ela é um negócio que vem crescendo porque ela dá lucro a alguém. E tenho certeza que muitos desses políticos são patrocinados por essas pessoas que, querendo ou não, de forma indireta ou diretamente, estão nas organizações criminosas. Então fica difícil para um pouco o governo do estado, que é o caso do Ceará, combater de frente esses crimes, se as duas facções que mais mandam no Brasil é uma localizada no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, e se o próprio governo federal não se esforça para, né, acabar, extinguir as duas, quem dirá os governadores dos estados, que depende muito da jurisdição de um outro estado, que precisa ser pautado nas leis, que elas possam realmente ter a jurisprudência do caso, de combater realmente o crime organizado. Então, eu acho que a gente realmente tem um problema a nível nacional e acho difícil o estado resolver sozinho. Mas é com isso que eu quero chegar em Calcaia. Aonde Vitor Valim vai colocar pessoas fortemente armadas para dar proteção aos calcaenses? Não, na verdade, pessoal, isso aí é a retórica daquele pessoal que vem da base do Bolsonaro. Prometer algo que não pode cumprir. Mas o povo desesperançado e com medo vai naquilo. São as retóricas. A gestão daquele filho da mãe lá do Naomi, agora me lembrei o nome dele, não era boa, foi por isso que perdeu. O Vitor Valim vai fazer uma boa? Pode ser que sim, pode ser que não, só o tempo dirá. Mas com certeza era melhor do que o ex-prefeito? Com certeza é, mas acredito muito pouco que no quesito segurança, se não tiver muita ajuda do Estado, e parece que ele não gosta de conversar com o pessoal do Estado, pouco se fará lá em Calcaia. Então fica difícil mesmo, né? É difícil. Mas a gente precisa dar um jeito nessa questão da falta de segurança do Estado do Ceará. Alô, seu Camilo Santana, se você estiver me ouvindo, eu sei que o senhor vai aí abrir novas vagas para concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Faça de novo a polícia ser a polícia que foi antes, aquela polícia que combatia, que o bandido tinha medo, né?
Hoje está o inverso, é por isso que tem medo do bandido. Estamos com problema questão territorial. Nós somos um único estado, um único país, mas estamos num problema que eu não posso mais ir a outro bairro. Você está entendendo? Eu preciso tirar visto. E quem dá o visto, desgraçado, se tem direito ou não a entrar no bairro, os trafica na área, entendeu? A garotada lá, sub-40. Fica difícil, né? A gente parece que estou aqui no Afeganistão e quero ir lá para a Arábia Saudita. Aí tem que cortar todo um campo de guerra. E se o cara tá aqui no Afeganistão para a Arábia Saudita, imagina se fosse lá para o Iraque, né? Mas a gente vai dar certo. Um dia essa segurança aqui eu acredito, não nesse governo Bolsonaro. Já se mostrou que não, uma pessoa muito preocupada aí com a segurança, porque eu estou esperando ver aí, ó, os investimentos de verdade, aquela união que foi dita lá, parceria com o governo federal, estadual e municipal ao combate da criminalidade. Não, a galera lá de São Paulo, Rio de Janeiro, lá dos crimes organizados, tá faturando bilhões, rapaz. Os estados batendo recorde de venda de entorpecente, arma de calibre grosso, rolando e entrando no país a rodo, né? Quem não lembra aí dos assaltos de banco lá em Cametá e Criciúma? Cinematográfico, melhor que La Casa de Papel, porque a galera aqui tá entrando com arma pesada. Olha que tem muito exército aí mundo afora que não tem as armas que os nossos traficantes daqui do Brasil têm. Então precisa mudar aqui, né? Vamos dar continuidade aqui nesse relatório aqui, né? O relatório do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para identificar desmonte em prefeituras, encontrou várias irregularidades no período de transição da gestão da Caucaia. Eu estou lendo aqui de novo? Não, estou não. Mesma coisa. No período de transição, a cidade que concentra o terceiro maior PIB do Ceará, conforme dado do IBGE referente ao ano de 2018, pode ter desabastecimento de medicamento, material médico, hospitalar, até ambulância em meio à pandemia da Covid-19. Rapaz, tem muito prefeito que brigou por prefeitura que eu ainda estou para entender o porquê que eles queriam esse pepino. Caucaia é um terceiro maior PIB do estado, realmente, a segunda... Não, é a terceira, porque acho que a segunda, a primeira que tá vindo aí com força aí é São Gonçalo do Amarante. Mas a terceira cidade industrial, próxima da região metropolitana, né? Mas sofre problemas aí de gestão e a gente viu que recursos federais... Eu acho engraçado como é que o pessoal consegue dar um jeito de desviar recurso federal. Esse negócio não é rastreado pela Polícia Federal, não? Porque eu saiba, recursos da saúde são recursos federais. Como é que se fazem isso? Tem um curso de especialização aqui para licitações, o cara consegue aqui fraudar uma, só pode ser, viu? O cara se torna expert. Ó, vamos lá. Saúde é algo principal e está na nossa Constituição. Com todas as atrapalhadas desse governo, Bolsonaro, realmente houve aí um dinheiro voltado ao combate ao coronavírus. Não foi de forma estratégica para que pudesse salvar vidas? Não, não foi, porque foi jogada aleatória, dizendo assim, ó, a responsabilidade não é minha, tá aí, vocês se viram. Mas como chefe do Estado-Maior, que não tinha um plano ao combate ao coronavírus, é claro que prefeituras, né, e estados não teriam esse plano e tinham que criar. E algumas prefeituras maliciosas se aproveitaram desse dinheiro. Digo, olha aí, dinheiro entrando aqui no cofre, dinheiro facinho. Vamos fazer o que com ele? Rapaz, falar em dinheiro, eu estou louco para saber aonde é que está os 11 milhões de reais que veio destinado a Maranguape ao combate do coronavírus. Foi gasto com o que mesmo, hein? Tomara que aí eu tô com um negócio aqui que o Lira mandou, que é o formulário, né? Da prestação de contas. Eu acho que já eu encontro aqui onde é que foi parar os 11 milhões. Mas é triste o cara ficar sem medicamento, né? Ou sem ambulância. Os contratos com as empresas que fornecem os materiais e os veículos têm vigência até o dia 31 de dezembro deste ano. Olha, nesse negócio de vigência aqui, de contrato e de... Olha, pessoal, vamos ver o seguinte, ó. Maranguape recebe quase 60 milhões de reais para a saúde. E outras prefeituras recebem um pouco mais ou um pouco menos. Eu não entendo como é que tanto dinheiro esses caras não conseguem comprar ambulância. Tá vendo aqui, ó, Caucaia, terceirizada a ambulância. Os veículos são terceirizados. É tão caro uma ambulância no país? Não, em média de uma é 200 mil. Combustível, pelo amor de Deus, peça. Nada justifica hoje, com tanto recurso, não ter disponibilizado em prefeituras, no caso Maranguape tem uma, ambulâncias.
Em décadas anteriores, que não havia recurso, havia ambulâncias, equipamentos. Quando eu falo para a gente combater a corrupção, pessoal, eu falo a corrupção por completa dos nossos municípios. Só assim a gente vai conseguir mudar o país. A gente tem que se conscientizar e lutar, e de forma verdadeira, lutar contra a corrupção. A corrupção está matando, está quebrando. O Brasil não vai quebrar não, porque o pessoal ganha, o Brasil está quebrado. Eu tenho uma história aqui do pessoal falando que o Brasil está quebrado, o Brasil está quebrado. Eu escuto o Brasil está quebrado desde 2016. Quem está quebrado sou eu, o Brasil é que tem dinheiro. E durante essa pandemia foi a prova real que o Brasil nunca foi um país quebrado. Porque se tivesse sido quebrado, nós não tínhamos recurso aí combatendo o coronavírus. Mas as prefeituras, elas quebram sim. Porque elas necessitam de órgãos maiores como o Estado e o governo federal para mantê-las. Elas sozinhas, por si só, não conseguem. O Maranguape é um município à prova disso. Se tirar esses recursos federais, se manterá sozinho? Maracanaú nem precisa. Calcaia também. Os municípios aí ricos. É uma pena. Eu também já disse uma vez, pessoal, sobre a questão do IPI. Não, do IPM. O IPI é outra coisa, é Imposto de Produto Industrializado. O IPM, né, que é o Instituto de Previdência Municipal, ele está uma dívida aí aproximadamente de 300 milhões. Não, na campanha eu falei dessa dívida, as pessoas me falaram. Ah, mas por quê? Não, sempre buscam um culpado. Aí foi dizer que era o Xerez. Não, o Xerez tem parcela sim. Mas vamos lá puxar o fio da meada, que a gente vai entender essa sacanagem todinha aqui da dívida do IPM. Em 97 houve aqui uma quebra, se não me engano, foi na década de 80. Não, de 90 para ser exato, perdão. Na década de 90. Não sei se os anos foi 97 ou 98. Foi no período da gestão do Pedro Câmara. E nós tivemos aí um atraso do funcionalismo público, uma quebra. Tudo bem, não tinha repasse federal. Mas o município é gerador de recursos e cabia a ele pagar o seu funcionalismo público. Então o que aconteceu? Uma dívida aí da Previdência e Pedro Câmara não tinha capacidade de reestruturar a prefeitura e sanar essas dívidas. De certa forma terminou a sua vida política de forma triste. E a gente precisa falar a verdade. Como pessoa, gente boa, como político, foi falho. Mas aí, quando chegou Raimundo Nonato, que depois foi embora, pediu renúncia, não aguentou, pediu para sair, bebeu água. Aí entrou Marcelo Silva e eu acredito que o Marcelo Silva tenha negociado aí essa dívida e jogado para frente. E aí como é que se faz para ter o acúmulo de tanta dívida? Bom, com certeza na sua segunda gestão ele pouco se importou sobre essa dívida, até porque existia aí um período de carência. E Eduardo Gurgel acho que também não deu muita importância não, né? Da mesma forma foi George Valentim, Átila Câmara, olha aí rapaz, os câmaras de novo, e João Paulo Xerez. 300 milhões não se gera do dia para a noite, se gera com anos aí de atraso de inadimplência. O município está na lista dos mal pagadores, exatamente. O que isso quer dizer? Que para recurso federal não vinha Maranguape, está muito mais fácil do que você achar ET lá em Quixadá. É complicado. Mas é a verdade. Olha só a consequência de erros de gestão que tivemos aí. Não, eu falo isso porque aqui, ó, tô lendo aqui do Diário O Povo aqui, né? Bem legalzinho, né? Diário do Nordeste e O Povo. Tá nas duas. O Maranguape tá nessa relação aqui de municípios que não tem suas contas direito. E não é de agora que eu escuto isso. Né? Não é de agora que eu escuto falar na cidade de Maranguape e outras essa questão de prestações de contas não certas, que não são condizentes nos valores que foram repassados. E aí a gente acaba pagando por isso. Olha, aqui de novo do Diário Nordeste. A operação desmonte contra problemas que vão desde contrato em quintal a risco de falta de ambulância. Foi dito que, olha só de novo aqui, ó, pessoal.
Foi escrito por Igor Cavalcante e Alexandra Castro. Relatório elaborado pelo TCE encontrou condutas irregulares em 19 prefeituras cujos atuais prefeitos não conseguiram se reeleger e emplacar aliados. 3 casos chamam a atenção pela quantidade de problemas encontrados. Adivinha quais são essas 3 cidades que mais chamam a atenção? Primeiro, Antonina do Norte. Segundo, Maranguape. E terceiro, Caucaia. O que é que essas 3 cidades têm em comum? Tirando Caucaia, que é rica. Mas Antonina do Norte e Maranguape são municípios pobres. É que as 3 houve processo de corrupção. E quem está falando aqui é o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, sendo investigado pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Que sacanagem estão fazendo conosco. Aí você dá mais para o outro prefeito, que na eleição passada nós tiramos ele. Aí ele volta, não faz nada e tem a desculpa que vai pegar uma prefeitura quebrada. Ele passou a eleição todinha dando a desculpa que a sua gestão foi ruim porque era um ano de seca. Já tem a desculpa dele já pronta em bandeja, que a desculpa de uma má gestão futura foi a Covid-19. O coronavírus. Não, desculpa nunca falta para essa cidade. Desenvolvimento, emprego, segurança, habitação, saúde, educação de qualidade, sempre falta nesse município. Mas desculpa para prefeitos que não fazem nada, aqui tem de sobra. Olha aqui, veja bem, Maranguape, município da região metropolitana. Meu Maranguapinha. Já Maranguape é município da região metropolitana de Fortaleza, né? Os auditores encontraram arquivos do município armazenados em um quintal, com lixo em volta, além de desatualização de bens e estoque de merenda escolar e bens patrimoniais sem tomado, né? Sei o quê? Tombamento, sem tombamento. Rapaz, até a merenda escolar aqui no município entrou no rolo, ó. É uma pena. Quantas crianças precisando de merenda escolar, rapaz? O relatório do Tribunal de Contas também aponta a possibilidade de descontinuidade de serviços essenciais por ausência de contrato vigente até o fim do exercício da atual gestão e sem processo licitatório em andamento para novas contratações. Dentre os setores que podem ser afetados estão contratos de coleta e transporte de resíduos sólidos, o lixo, transporte escolar, assessoria contábil, aquisição de combustível, locação de veículos, fornecimento de sistema informatizado. A Corte também identificou a pendência de repasse de contribuição patronal ao Instituto de Previdência de Maranguape de valores do INSS, imposto de pagamentos de empréstimo, convênio médico e etc. De novo, pessoal, a gente tem problema. Eu acabei de falar aqui, questão do IPM. Já aqui, essa gestão aprontou de novo com o IPM. Arromba mesmo esse negócio. Quebrando a previdência do município, acabou com o funcionalismo. Fica em dívida. Serviços essenciais. Olha, também outra questão, o FNDE, ele disponibiliza aí um recurso que dá para você comprar livros e até transporte escolar. Por que é que nós insistimos em terceirizar algo que poderia ser de responsabilidade da prefeitura? Quem ganha com essas terceirizações? O município não tem ambulância, o município não tem ônibus escolar, o município não tem caminhão para recolher o lixo, tudo é terceirizado. Falta dinheiro, não está licitado, não quebra de contrato, vai faltar serviço. Pagamentos de médico. Será que temos médico aqui no Maranguape que é concursado e trabalha num dos 2 hospitais? O UPA ou o Gonzaguinha? Eu acho difícil que não. Pessoal, aqui tem um relatório. E é grandão, viu? É o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Aí ele diz aqui o processo 51011/2020, dígito 0.
a inspeção de transição governamental, Prefeitura Municipal de Maranguape. 22 páginas. Então, com certeza aqui tem muita coisa. Não vou ler porque vai ser muito extenso, mas tem um negocinho aqui que é da merenda escolar aqui, ó. Irregularidades. Depois vocês ficam surpreendidos porque aparecem pessoas aí ricas de uma hora para outra. Claro. Vai olhar como é que tá os cofres da prefeitura. Olha, a gente vai ver como é que vai ficar nesse desenrolar. E a minha preocupação é que aqui no Brasil, políticos ficam presos temporariamente. Muitos deles nem vão presos. Principalmente se tiver muito dinheiro. Mas o que não pode aceitar é que isso seja uma prática normal, que seja natural. Não, não é natural. Nós estamos vendo processo de corrupção dentro do município de Maranguape. Não só nessa gestão, como anteriores, o TCE sempre esteve de olho no Maranguape. O Maranguape parece que insiste em querer e gosta de pessoas desse tipo, desse caráter, desse gênero. E é por isso que precisamos lutar, para que a gente possa evitar futuramente pessoas nesse nível possam vir atuar na função pública. Não só como prefeito, como vice-prefeito, como secretários, como chefe de gabinete, como vereadores. O combate da corrupção. A conscientização. As coisas parecem que não andam corretas aqui dentro de Maranguape. Pronto, tá aí. É um dos 3 municípios caóticos, problemáticos e está atolado até o pescoço com irregularidade em suas prestações de contas. Me parece algo parecido nas 2 gestões anteriores. Átila Câmara e Jorge Valentim. Cara, é tão difícil prestar conta daquilo que você realmente gastou sem desviar? Não, porque desviando, meu irmão, fica difícil. Porque tu tem que apresentar nota fiscal. E se tu falsificar, a polícia rastreia. Tá cheio aí de empresas, fundo de quintal aqui, prestando serviço para Maranguape. Pelo amor de Deus. As fachadas estão sumindo. Como diz o seu Lira, o menino do cão. Parece que não vai ter dias fáceis. Não, mas já tem um novo apelido para outra aí, viu? Ele sabe o nome direitinho. Mas eu sei que é das pernas tortas. Satanás das pernas tortas. Pois é, pessoal. São os queridos pseudônimos que damos aos nossos gestores, porque na verdade só Jesus na causa. E eu falando uma coisa para vocês, me sincero, se esse ano Jesus tivesse vindo a Maranguape, se candidatar a prefeito, também tinha perdido, porque o pessoal ia votar era no Satanás. O povo parece que gosta da desgraça, quanto mais desordem melhor, não é não? Porque algo me chama muita atenção em relação nesses 30 anos de atraso que o Maranguape tem, é porque a gente acaba levando essas coisas de forma do humor, né? Não é à toa que aqui é a terra do humor, terra de canis, né? A gente leva nos memes, mas tá na hora da gente começar a falar sério, político, deixar os memes de lado, conhecer pessoas mais abertas, conscientizadas, que conhecem o entendimento político. As brincadeiras são normais, sadias, muito bom, mas porém, pessoal, estamos falando de vidas de pessoas, milhares de pessoas desse município, que precisam realmente de seriedade dos nossos gestores. Eu já critiquei, antes mesmo dessa gestão começar, alguns pontos, no caso, criações de secretarias. Acho desnecessário, estamos num período de corte de gastos e otimização de recursos em áreas estratégias, e criar a secretaria do Free Fire não é algo que vai fazer a gente crescer industrialmente, economicamente. E a gente espera aí, pessoal, que as coisas realmente possam se ajustar, se adequar, e que a lei seja realmente cumprida aqui no nosso município, e quem deve tem que pagar. Minha caneta caiu. Que não dá mais pra gente ficar vendo isso nos jornais e achar que é normal. Chega, ponto final. Vamos parar com a corrupção? Vamos começar pelos municípios? Vamos ser fiscalizadores dos prefeitos, dos vereadores, dos secretários, do chefe de gabinete, dos assessores, do Zé da Carrocinha, qualquer um que esteja agregado com a prefeitura? Vamos sim. Então, mais eu me despeço por aqui.
Foi um prazer estar com você. A gente se encontra numa outra live aí e a gente traz novas novidades, viu? Depois eu vou ver como é que tá a situação do governo federal para a gente mais tarde vir com outra live. Valeu.